começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze bem aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje, segunda-feira, dia 2 de setembro de 2024, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas 4, de 16 a 30, Jesus no templo, a palavra se encontrando com a própria palavra. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura. O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu, como diz Jesus Cristo. O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, libertar os oprimidos, anunciar o ano da graça do Senhor. Jesus Cristo faz uma síntese da sua presença no mundo, a sua missão no mundo, o que ele veio fazer entre nós. E aqui o próprio Jesus vai se reportar, se referir à incompreensão de tantos para com ele, de modo mais extraordinário, mais enfático, a rejeição pelos seus, pelas pessoas da sua família, seus compatriotas, quando ele mesmo diz, olha, repetireis o provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faz aqui entre nós o que nós ouvimos falar que tu realizas em tantos outros lugares. E Jesus lembra que um profeta só não é estimado, não é bem recebido entre os seus. E ali eles fazem referência à filiação adotiva, quando se refere a José como seu pai. E Jesus lembra bem, nem todos estão atentos, abertos, disponíveis para compreender o mistério da graça, compreender a palavra de Deus. E Jesus diz, olha, nenhuma delas, as viúvas de Sarepta, da Sidônia, elas foram capazes de compreender o que estava feito. E ele diz: no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, contudo nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade, até tentaram apedrejá-lo, e Jesus fugiu. Jesus se recolheu para o tempo oportuno enfrentar o julgamento dos mesmos. Lembremos aqui, queridos irmãos, que nós nem sempre sabemos bem o que implica, quais são as exigências do ser cristão, de viver a nossa fé. Muitos são aqueles que criam uma espécie de pseudo-fé, um cristão ou um cristianismo segundo os seus interesses, segundo a sua conformidade, para exigir pouco. Não insere a sua vida no mistério da palavra, mas transforma a palavra naquilo que é confortável, que é pouco exigente da sua própria vida. Hoje, nós então celebramos a beata Ingrid,
foi viúva, foi freira dominicana, era uma mulher, uma menina, moça, que desde muito cedo almejava a vida consagrada, a vida entregue a serviço do reino de Deus, mas para não contrariar seus pais, aceitou o casamento e depois de um tempo casada, quando viúva, se consagrou, se dedicou a Deus, se dedicou ao serviço da evangelização, o serviço aos pobres. Ela nasceu na Suíça no século XIII, viveu toda a sua vida fiel, temente a Deus, e após a sua morte, como freira, como religiosa, ela foi então beatificada. Ela faleceu em 1281, quando já viúva, fez os primeiros votos, então, neste ano, e faleceu em 2 de 9 de 1282. Então, uma mulher íntegra, temente a Deus, respondeu a sua fé no tempo certo, se casou mesmo contrário à sua vontade, mas em obediência a seu pai, seguindo uma tradição da época, aceitou o casamento e depois de viúva, viu a oportunidade de se consagrar por inteiro a Deus. Roguemos, pois, queridos irmãos e irmãs, que a palavra de Deus no dia de hoje, nesta segunda-feira, primeiro dia da semana, nos preencha deste sentido, né? A palavra nos leve a servir sem reserva. Como disse bem Jesus, né? Nem todos estão aptos, nem todos compreendem. Olham no ser humano um ser exclusivamente humano, não consegue perceber a presença de Deus na ação do ser humano, como fizeram com Jesus Cristo. Por isso Jesus sofreu a rejeição, até a perseguição, e ali mostrou ao mundo o que seria ser cristão, ser filho de Deus. Então, nesta primeiro dia da semana, do mês de setembro, mês da Bíblia, procuremos, a exemplo da beata Ingrid, mulher viúva, freira, se consagrar a Deus por inteiro. Que Deus te abençoe, te livre de todos os males, te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.